Olá, gente! Olá, Cris! Oi, Rô. Nós estamos aqui hoje para fazer mais um Florescendo com Sabedoria do Ministério Florescer da nossa Igreja Batista Remanescente de Piracaia. E o nosso tema de hoje é A Mulher Sábia Caminha à Luz da Palavra, né? A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. E eu quero começar lendo aqui o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Acho que quando fala lâmpada, né? Ninguém quer uma lâmpada apagada, né? Todo mundo quer uma lâmpada acesa para ir para qualquer lugar, onde tiver, especialmente quando está no escuro, né? Então, assim, eu sempre gosto dessa palavra, porque até a gente ensina as crianças bem lá no Ministério Kids, né? Justamente esse versículo. E elas crescem ouvindo esse versículo, se tornam adultos, passam para os filhos, e é sempre esse versículo, porque ele é um versículo realmente muito profundo, né? A palavra de Deus sendo uma lâmpada nas nossas vidas. A palavra, ela nos guia, né? Ela nos direciona. E o caminho, né? Ela é luz, a palavra é luz para os nossos passos. O caminhar significa uma ação. Muitas das vezes a gente até conhece, né? Até conhece a palavra, ouviu alguma coisa, sabe o que deve fazer, mas a gente não faz, né? E pra gente viver, né? Viver essa verdade, a gente precisa colocar ela em prática. Não é somente saber, mas a gente colocar. Então, os nossos caminhos, ele tem que ser guiado à luz da palavra. Então, eu sei a palavra, eu vou andar na palavra, né? Sendo direcionada pela palavra. E algo que tem falado muito comigo nesses últimos dias é sobre a mulher ser guiada pelo Espírito Santo. E nós que somos filhas de Deus, nós somos guiadas por Ele, né? E eu tenho vivido assim, experiências de ser guiada mesmo pelo Espírito Santo, até mesmo na hora de fazer uma comida, né? De faltar algum item e o Espírito Santo vir iluminar e dar uma direção ali para você fazer uma simples refeição. E muitas das vezes é difícil a gente ser guiada pelo Espírito Santo. Porque a nossa tendência, ela é a praticar as obras da carne, né? E aqui eu quero falar sobre relacionamento, né? Dentro de casa, com os filhos, com o esposo. A mulher sábia, a palavra diz que ela edifica a sua casa, né? Ela edifica a sua casa, ela tem a sua casa transformada, ela tem a sua casa firmada em Cristo. E muitas das vezes isso demora um pouco pra gente aprender, assim como eu demorei a aprender, né? Mas glória a Deus que no tempo certo o Senhor abriu os meus olhos, né? E fez eu entender que não era somente conhecer a palavra, mas que eu tinha que colocar ela em prática, né? Fazer com que aquilo que eu estivesse aprendendo, ele fosse demonstrado, né? Dentro da minha casa. E não somente esperar Deus fazer cair do céu um milagre e transformar minha casa, mas assim, eu mudando realmente as minhas ações dentro de casa. Comigo aconteceu muito isso, e eu acredito que a gente é privilegiada, né? Porque somos filhas, somos escolhidas, temos a palavra como, né, lâmpada, como norte. Eu consigo imaginar o antes e o depois. Antes eu agia assim, conforme meus pensamentos, eu queria fazer do meu jeito. E hoje eu sempre penso em algum versículo, eu sempre penso, né, como Jesus faria, né? Claro, ainda tem muito que aprender, tem muito que mudar, tem muito que melhorar. Todos nós, né? Até que ele venha, né? Vai ser um processo. Mas a diferença de nós mulheres da igreja, de Cristo, né? Que as noivas e as mulheres que não têm a Jesus, é que a gente tem a palavra para nos guiar, nos libertar, nos ajudar,
né? Eu vejo assim pelo relacionamento com meus pais, com meu filho, mudou muito, sabe? Antes era tudo na gritaria, tudo no desespero. Hoje não, vamos orar sobre essa situação, sabe? Antes a gente saía até para trabalhar, para viajar, tudo ia de qualquer jeito, né? Hoje não, hoje a gente ora antes de sair, né? A gente pede a direção de Deus, sabe? Pede que Deus faça a vontade dele e não a nossa. Então é muito gostoso, porque também quando a gente vê Deus fazendo as obras na vida da gente, a gente fica muito feliz, porque vê que a gente não está vivendo em vão. A gente está vivendo o privilégio de ser filha de Deus, né? Mas realmente é o dia a dia, sabe? É ir orando, tendo fé, que às vezes não é fácil, sabe? Às vezes a gente passa por situações que muitas vezes a gente tem que ir lá na palavra de Deus e procurar, que nem já aconteceu vezes que eu não tinha entendimento sobre uma situação, eu aprendi a ir na palavra e pesquisar aquela situação, né? Um exemplo, eu não sabia a diferença de angústia, tristeza e desânimo. Aí eu fiz um estudo de que era angústia, à luz da palavra, tristeza, à luz da palavra e desânimo. Então hoje eu sei a diferença, porque antes eu misturava tudo. Então assim, da mesma forma que às vezes no mundo as pessoas fazem estudos, né, de como fazer um bolo melhor, como fazer uma comida melhor, hoje a gente tem a palavra de Deus para nos dar sabedoria e entendimento para viver uma vida melhor, né, para viver em paz, que é para isso que a gente segue Jesus também, né, para a gente conhecer a verdade nos libertará, não ficar presa a angústias, a tristeza, a desânimo. E eu aprendendo ainda com a palavra. Eu me arrependo assim a não ter começado a colocar em prática muito mais antes, né? Eu demorei a entender isso, né? De que não era simplesmente o fato de eu conhecer, de eu ler, saber e conhecer, mas era eu estar colocando em prática, agindo de acordo com o que o Senhor estava ordenando diante da palavra. Provérbios 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata, né? E a sabedoria a gente adquire ela temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, não tem outra forma, né? A própria palavra diz que a sabedoria ela nos vem de acordo com o que nós tememos ao Senhor. Então, e temer está ligado à obediência, a obedecer a palavra de Deus, né? E eu tive assim um casamento que eu posso dizer assim, meu marido ele era uma bênção, mas ele não era convertido, né? Hoje ele, graças a Deus, ele descansa no Senhor. Mas eu passei assim por muita coisa no meu casamento, muita coisa, que se eu tivesse a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, tinha muita coisa que eu não teria feito, que eu não teria dito, né? Então isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Como família, como esposa, como mãe. E quando eu comecei a ser despertada pelo Espírito Santo, né, teve um dia que aconteceu uma situação, eu estava fazendo uma faxina em casa, e quando a gente pega na faxina, você, né, vai, e você não quer parar, você não para nem para comer, às vezes você come um pão, pede uma marmita, mas você não quer parar o serviço, você quer focar na faxina ali e terminar a faxina. E eu estava nesse dia fazendo a faxina, e eu já era convertida, já tinha entregado a minha vida a Cristo. E ele me ligou, ele estava no churrasco. E ele falou para mim assim: vai em tal lugar, compra tal coisa, eu não lembro o que era, e busca tal coisa para mim lá, que eu vou ter que levar para alguém. E naquela hora me subiu uma ira dentro de mim, eu falei assim: poxa vida, eu tô aqui na pauleira fazendo faxina, ele tá lá no churrasco, ele não pode sair do churrasco e comprar o que ele precisa comprar, porque a loja ia fechar. E eu continuava fazendo minha faxina aqui, aí me veio, eu vou falar que eu não vou, mas a ira já veio já dentro de mim.
E a hora que veio aquela ira que eu ia responder para ele, que eu não ia, que era para ele ir, aí o Espírito Santo veio assim no meu espírito e falou: fica quieta. E aí na mesma hora que veio esse fica quieta, já veio no meu espírito assim: da mesma forma que você serve os seus irmãos na igreja, você deve servir o seu esposo. Ai, até me arrepio. E ali naquela hora, eu acho que foi uma das minhas primeiras experiências assim, que eu tive de ouvir o Espírito Santo, daquele testemunho interior mesmo, né? De quando o Espírito fala com a gente, o Espírito de Deus fala com a gente. E ali eu comecei a mudar. Foi ali que eu comecei a mudar. E eu falei: é verdade. Com a mesma excelência que eu sirvo os meus irmãos na igreja, eu vou servir o meu marido e os meus filhos dentro da minha casa. E aí eu comecei a mudar. Aí eu só falei para ele assim: tá bom, eu já vou parar o serviço aqui e vou lá comprar, porque realmente era horário da loja fechar. E por muito tempo, a igreja, né? A igreja em si, graças a Deus que está havendo um despertamento, a gente viveu um tempo onde nós vivíamos um ativismo, né? A religiosidade que se tanto fala hoje, a religiosidade mesmo, porque eu aprendi, mas já desconstruí, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Eu aprendi que a obra de Deus ela tinha que ser a todo custo. Eu aprendi isso. Eu faço pro Senhor e Ele faz pra mim. E as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Deus não barganha, né? Não. E a gente vê isso acontecendo na igreja brasileira, que está havendo realmente um despertar das pessoas, né? Essas pessoas que viviam no ativismo religioso, colocando a obra de Deus, né? Como uma necessidade de ser feita a todo custo, tem mudado a mente das pessoas. É aquilo que a gente estava falando aqui agora, que você entrou aqui falando. Hoje já não mais, né? Então, se o meu filho está doente, eu vou faltar num culto, no meu, né? Eu tenho uma função, eu vou faltar num culto, porque a minha prioridade hoje é o meu filho. Hoje a minha prioridade é a minha família, porque eu entendi isso, né? Eu entendi o que é o princípio. Então, o que vem primeiro é Deus. Então, se eu não estou cuidando da minha família, que é o nosso primeiro ministério, que é o que agrada o coração de Deus, né? E é um presente de Deus. E é um presente de Deus. A família, os filhos, né? Minha neta maravilhosa, linda, Alice. E então, hoje, graças a Deus, a minha mente mudou. Mas eu já vivi um tempo de que onde para mim ter um passeio com o meu filho, eu tinha que ir escondido. Eu tinha que ir escondido porque as pessoas não podiam saber. Porque se soubessem, meu Deus, né? Era a coisa mais terrível do mundo. Você faltar num culto para poder passear com seu filho, né? E isso entra na religião. Jesus não quer isso para nós de jeito nenhum. Jesus não quer isso para nós. Deus, ele quer que a gente manifeste o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito tem que ser manifestado na nossa vida dia após dia. E muitas vezes o Senhor coloca situações na nossa vida onde nós temos a oportunidade, né, de deixar o Espírito Santo manifestar, né, as virtudes dele na nossa vida, e nós não obedecemos, né? É como essa situação que eu falei. Eu poderia ter xingado, falado um monte e ter falado: não, eu não vou, sai daí, vai. Mas é a obediência, né? Naquela hora o Espírito Santo ele veio e ele falou meu coração. E a Bíblia fala de submissão ao esposo, né? Sim, de submissão. Sim, Mas é aí que tá. O conhecer. Conhecer. Quanto mais a gente conhece,
Quanto mais a gente sabe, mais sábio a gente se torna. A sabedoria vem através do conhecimento. Não tem como vir a sabedoria sem o conhecimento. Ele também vai saber o peso e a medida, Sim. né? Porque às vezes, eu não quero expor a pessoa, mas eu conheço uma pessoa que uma vez ela recebeu visita em casa, ela estava com pneumonia, estava chovendo e ela foi para a igreja. Mas por quê? Porque ela amava tanto Deus que ela achava que fazendo aquilo estava agradando a Deus. Uhum. Hoje não, hoje graças a Deus essa pessoa mudou um pouco, sabe? Então assim, hoje ela não vai para a igreja doente, hoje ela dá prioridade para o esposo, para a família, se chega visita, ela não vai para a igreja, ela fica com a família quando vem visitar. Mas por causa disso também, porque ela adquiriu sabedoria, conhecimento da palavra. E tudo quando você vive a palavra também, você se fortalece mais, você amadurece mais. Que nem eu vou falar do meu caso, né? No Salmo 23, todo mundo sabe o Salmo 23, de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu vim morar em Piracaia, foi muito difícil para mim, sabe? Não conhecia ninguém, né? E eu vim empregada, depois fiquei desempregada. E o versículo que mais vinha na minha mente é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus falava assim, mas não vai faltar nada para você. E realmente, não passei fome, não passei frio, não passei necessidade, né? Eu ia na igreja. Então, assim, é viver a luz da palavra, que nem também o Salmo 1, né? Que fala, temer a Deus é odiar o mal. Uma vez eu fiz um estudo sobre isso, falei, o que é temer, né? O que é o temor a Deus? Porque nas outras igrejas, assim, que eu ia, falava que a gente tinha que ter medo de Deus, né? Que nem eu ensinava ao meu filho que não podia falar palavrão, porque, né, que Deus ia castigar, sabe assim? Eu aprendi errado e ensinava errado, hoje já mudou, entendeu? Tem isso também, é importante corrigir nossos erros, sabe? Tem muita coisa que eu tive que voltar e falar assim pro meu filho, olha, lembra que eu te ensinei aquilo? Então, não é assim, tá, filho? Ó, é assim, assim, assim. A palavra fala, a gente tem que ter temor a Deus, não medo de Deus. Sim. Porque quando você tem medo de uma pessoa, nem sempre você vai obedecer ela, nem sempre você vai respeitar ela, nem sempre você vai ser verdadeiro com ela. E eu acredito que era assim comigo, com Deus, sabe? Hoje eu sei que o temor é odiar o mal, Salmo 1. Eu fui ler e falei, nossa, como eu estava totalmente diferente do que a palavra queria da minha vida, do que Deus queria na minha vida, né? E aquilo eu peguei para mim e isso foi mudando. E graças a Deus, sabe assim, hoje eu tenho mais assim, entendimento. Eu dou até risada, falei, gente, eu não acredito. As coisas, né, que a gente fazia. Mas eu acredito na misericórdia Sim, de Deus, com certeza. sabe? Porque, por isso que a gente é consumida. Eu tô lendo o Velho Testamento, né, gente? Deus era assim, radical. Eu pecava, ele mandava fogo, sabe? Eu penso, meu Deus do céu, é quase que Deus manda fogo em mim quando eu ensinei as coisas erradas pro meu filho. Mas daí Deus teve misericórdia, a graça, e eu ensinei certo, né? E agora, né, tem aquilo também, cabe cada um aprender e praticar e viver, né? E saber que é bênção, né? Que a Rô colheu os frutos depois, né, Rô? Eu colho também alguns ainda, sabe? A gente colhe. Tudo tem um tempo determinado, né? O tempo é do Senhor, ele faz na hora certa. Ele não demora não, né? Como o povo fala, é na hora certa. Deus não tarda nem falha, né? Ele Nunca faz na falha. hora certa, né? E é lógico que a gente precisa estar em obediência, né? Porque Deus, hoje eu estava falando com uma pessoa, Deus ele é um Deus legalista. Assim como o diabo ele é legalista, Deus também ele é legalista, né? Então ele não vai fazer nada, né? Se a gente não der legalidade. Então se eu estou obedecendo, né? Eu estou colocando aquilo que ele ordenou para que eu faça, né? De acordo com os seus ensinamentos. Eu tenho vivido a sua vontade, né? Os seus princípios. Por que de não ser abençoado, né? Então, mas o tempo é dele, é na hora dele, não é na hora nossa, né? A gente é muito quer as coisas imediatista, né? Mas não é assim que funciona também, não. É no tempo determinado pelo Senhor. Hoje
hoje eu sou muito grata, sempre fui, mas hoje, assim... Você é um pouco mais. Né, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus está dando a outra, com muito respeito, com muito amor, sabe? Eu poder falar assim, olha, poxa, não tá legal isso, né? Assim, não intimidar, sabe? Assim, mas falar com amor. Ter um coração sabe? ensinável, né? Isso é muito importante, a gente ter um coração ensinável, né? Não achar que sabe tudo. Né? Que já alcançou a estatura do varão, né? Então, ainda não, gente. Tem que tomar cuidado. Ainda tem muita coisa em nós para ser transformada, né? E tem que querer, né? Tem que querer, gente. É tão gostoso mudar. Não é só mudar o cabelo, sabe? Não é só mudar o corpo, mas é mudar o interior também. Aí, Cris, no que você tá falando aí, na questão do palavrão, né? Que você tinha... a gente fala, né? Sobre a mulher virtuosa. Eu sou uma mulher virtuosa ou quero ser uma mulher virtuosa. Mas aí a gente tem que pensar, será que nós queremos mesmo ser uma mulher virtuosa? Porque a mulher virtuosa, ela é o quê? Ela é uma pessoa que ela demonstra o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito. Tá lá em Gálatas 5. Quer abrir aí, Cris? Gálatas 5, 22, 23. Pode falar. Pera. Então, e muitas das vezes vai ser difícil, né? A gente controlar a nossa língua, né? Controlar a nossa língua, controlar as nossas emoções para não explodir. A gente está num tempo que agora é tudo temperamento. Sou fleumática, eu sou sanguínea, eu sou colérica e eu jogo a culpa no meu temperamento. Mas o Espírito Santo domina o nosso temperamento, viu? Então, esse negócio aí de jogar pro temperamento aí, ó, pode esquecer, né? Porque o amor de Jesus por nós e o amor que nós precisamos ter pelas pessoas, ele tem que superar o nosso temperamento. Então é aí a hora que vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que ser manifestado em nós, que na verdade é o que vai refletir o caráter de Cristo em nós, quando nós manifestarmos o fruto do Espírito, que são as virtudes. E virtudes, quando a gente fala essa palavra virtudes, nada mais é do que são adjetivos, qualidades, né? Quando a gente fala em virtude, a gente logo pensa em adjetivos, em qualidades. Então, será que realmente nós estamos dispostos a ter o fruto do Espírito manifesto em nós? E o Senhor nos coloca diante de situações que muitas das vezes nós vamos ter que colocar em prática o fruto do Espírito, fazendo com que o caráter de Cristo seja manifestado em nós, né, e exposto para as pessoas através daquilo que nós estamos expressando, através das nossas ações, atitudes e falas. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito viu, gente? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso que é importante a gente gravar os versículos, né? E também tomar cuidado para a gente não se enganar. Eu conheço pessoas que elas são super boas, sabe? Faz tudo, faz caridade, é boa, mas tem um temperamento, sabe? Explosivo, não aguenta segurar a língua, não aguenta segurar a boca. E por quê? Porque não trabalhou na temperança, que é o fruto do Espírito. Então, às vezes, a pessoa tem o fruto do Espírito, a pessoa é uma mulher de muita fé, uma pessoa de muita bondade, de muito gozo, mas ela não tem a mansidão. Então, eu penso que é o que está acontecendo, que eu faço muito comigo. Eu procuro trabalhar naquilo que eu tenho menos do fruto, sabe? E aperfeiçoar mais aquilo que Deus já colocou, né? Então, assim, quando pede assim, quem é que pode ficar com kids? Quem que pode vir mais cedo para varrer a igreja? Quem pode ir no hospital orar por uma pessoa que está doente? Entendeu? Isso é bondade, isso é maravilhoso. Mas e quando você recebe uma ligação e você não quer ouvir aquilo lá que você está ouvindo? Sabe? É onde que vai a temperança, a mansidão, né? Pedir perdão, falar, olha, perdoa, pedir ajuda, você pode me ajudar em tal coisa. Então, assim, esse Gálatas 5 é um versículo muito, eu acho ele forte, sabe?
porque ele bate de frente com a gente, né? Porque a gente vê que tem coisa aqui que... Assim, e é interessante, o que é interessante, que esse fruto ele já existe dentro de nós. Ele existe, porque vem do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em nós, ele está dentro de nós. É nós que precisamos fazer com que eles sejam vistos, né? Eu li uma frase e é onde estava escrito lá assim, que o fruto do Espírito é o caráter visível de Deus em nós. Então, o que nós estamos nos demonstrando para as pessoas? E principalmente para os da nossa casa. Os que estão dentro da nossa casa. Porque fora de dentro de casa, da família, lá fora, na igreja, é até fácil, é mais fácil da gente ser bonzinho, da gente ter paciência, né? Eu já vivi situações onde aconteceu uma situação que eu perdi totalmente a estribeira com o Guilherme, mas a pessoa que foi causadora do problema que me tirou do sério, que fez com que ele me tirasse do sério, a pessoa que causou a situação, eu fui amável, eu fui paciente, uma pessoa de fora, que eu nem conhecia. E por que eu não pratiquei da mesma forma com meu filho dentro de casa? E ali foi um outro tratar de Deus na minha vida. Então, principalmente dentro da nossa casa, é o lugar onde nós vamos começar, né? A revelar verdadeiramente o caráter de Cristo. Então, se está havendo alguma coisa dentro da sua casa, onde as pessoas que moram dentro da sua casa, seu filho, seu esposo, né, seja quem for, não tem reconhecido Cristo na sua vida, então ore ao Senhor, porque Deus ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo de transformação, e ele está conosco, né? A palavra fala, aquele que entregou a sua vida a Cristo, entregou a sua vida a Jesus, reconheceu o sacrifício que ele fez na cruz por amor a nós, ele recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele tem o poder de transformar nossas vidas. Então, aquilo que a dificuldade, né, aquilo que a gente está enxergando que às vezes é difícil a gente mudar, né? Não vou falar que é fácil, não é não. Mas muitas das vezes é difícil você deixar alguma coisa que você viveu a vida inteira, viveu praticando aquilo e de uma hora para outra você quer mudar, né? É somente com a ajuda do Espírito Santo mesmo, né? Então, ora a Deus, busque ao Senhor, né? Medite na palavra, né? Peça ajuda. Muitos exemplos na Bíblia também, sim, né? Paulo, peça ajuda. A Madalena era prostituta, deixou de ser. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que mudaram, né? Graças a Deus também que a gente tem, né, morte, né? Pessoas como nós, né? Porque é difícil porque Jesus era perfeito, a gente não é. Então, veja exemplo como Paulo, né? Timóteo, né? Tem muitos que a gente podia falar aqui que eram pessoas como nós e a gente pode ter como norte, assim, né? Davi era maravilhoso, gente. Estou estudando a vida de Davi, apesar de todas as falhas dele, ainda Deus abençoou ele com Salomão. E quem foi Salomão, né? Então a gente tem exemplos também, né, Rô? Porque às vezes é difícil a gente olhar sozinho, assim, como eu vou fazer isso? Aí você se espelha em outra pessoa, em outro personagem real, viu, gente? O maior e melhor é Jesus. É Jesus, com certeza. É olhar para Jesus, olhar para Jesus e pensar realmente na obra redentora de Cristo e ver o quanto vale a pena, né? A gente ser essa testemunha, transmitir realmente este caráter de Cristo para as pessoas e o quão maravilhoso, né? As pessoas se achegarem a Cristo através das nossas ações, através dos nossos testemunhos, né? Não porque a gente vai lá pregar uma linda palavra, um belo sermão, não. A nossa vida, ela é um sermão, né? Então, esses dias eu até compartilhei algo, né? Mas
ali falava assim, o quão maravilhoso, né, vai ser chegarmos no céu e alguém que está lá no céu olhar para nós e falar, eu cheguei aqui porque você falou de Jesus para mim, né? Então, e é nisso que a gente tem que pensar. Aí muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com os de fora, em pregar o evangelho para os de fora, e nós esquecemos de pregar Jesus dentro de casa, através das nossas ações, através das nossas atitudes, né? Eu louvo ao Senhor porque eu sei que tudo vem dele, que tudo é para ele e a glória é dele, né? Se não fosse ele, nós não somos capazes de nada, porque nós somos seres maus. O que tem de bom em nós é Cristo. Amém. O resto é trapo de imundícia, como fala o nosso pastor, né? E a gente precisa realmente refletir, né, o caráter de Cristo através das nossas ações. E quanto mais nós conhecermos a palavra, meditarmos na palavra, adquirirmos o conhecimento da palavra, mais nós vamos colocar em prática. Mas é preciso colocar em prática, né? É verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz, em Hebreus fala, né? Quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, viva, né? É uma coisa que nunca vai morrer. O poder está na palavra, né? O poder está na palavra de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, Rô, mas já aconteceu comigo. Eu leio o versículo e o Espírito faz assim... Mexeu tanto lá dentro aquela palavra, como até mesmo. É viva. A gente lê Gálatas quantas vezes na vida, acabei de ler e mexeu comigo, porque eu estou precisando ter mais mansidão e temperança. A palavra de Deus, ela é viva. E como a gente está falando aqui de família, de casa, uma vez eu ouvi, eu não lembro se foi do pastor Álvaro ou se foi de um outro pastor. Você tem sentado à mesa e orado junto com seus filhos? Meditado na palavra junto com sua família? E isso é uma coisa que muitas das vezes nós não damos valor, mas é muito importante. É muito importante. Ainda que a gente pense que é pouco que a gente está fazendo, é uma semente plantada. Esses dias eu estava pensando sobre isso, quando a gente viveu um tempo ali de ação de graça. E o Senhor me trouxe muita coisa na minha memória. E nesse tempo eu estava pensando, nossa, eu fiz tão pouco pela minha família. E aí o Senhor falou comigo, ainda que você pense que é pouco, a semente foi plantada. Amém, glória a Deus. E o agir, o trabalhar é do Senhor. Nosso papel é só plantar semente. A terra é do Senhor. A terra onde vai ser plantada é dele. Então é ele que vai dar o crescimento. É ele que vai fazer com que essa semente ela brote, que ela cresça, que ela dê fruto. Então por mais que a gente ache que é pouquinho, né? Faça. É tão bom, é tão prazeroso, né? A gente sentar, a gente ler, a gente orar, né? Esses dias a Isabela estava fazendo um devocional com a Alice e aí o discipulado do devocional era orar pelas pessoas. E quem que ela colocou primeiro na lista de oração? A vovó. A avó. Então, é isso, né? O que nós estamos deixando? Legado, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Hoje ela está um pouquinho mais longe de mim, mas o tempo que a gente... se eu ter essa referência na vida dela como avó que ora, para mim já está ótimo. Já está ótimo. Foi a primeira pessoa... Eu acredito realmente que ela ligou o meu nome à oração. Entendeu? Eu acredito nisso, que ela ligou o meu nome à oração. Como era uma lista de oração, né, para orar pelas pessoas, ela colocou meu nome no primeiro ali. E aí eu falei para a Isabela assim, já tá bom. Ela conectou meu nome com a oração, já tá ótimo. Sinal que já, né, alguma referência ela tem de mim na vida dela. E isso é bom,
né? Isso é bom, isso é gratificante, né? A gente vê, né, o fruto. Né? Nem todos os frutos que nós queremos ver, nós vamos ver, né? Mas é muito bom, né? É muito bom, sim, viver a vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai, né? Cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, com amor, com cuidado, com zelo. É como eu falei no início. Eu me arrependo de não ter despertado antes, mais cedo, né? Mas é aquilo. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar, né? E sobre o meu marido, eu insistia muito com ele para ele ir comigo para a igreja. Sabia? Eu insistia. Toda vez que eu ia pro culto, você vai pro culto comigo hoje? Ele falava, hoje não. Até que um dia ele falou pra mim, não precisa ficar me chamando, a hora que eu quiser ir eu vou. Dali eu não falei mais, só que eu continuei orando. E, enfim, né? O Senhor sabe de todas as coisas, o tempo é dele. E eu aprendi que não é por insistência. Nosso papel é orar. Orar, colocar a palavra em prática dentro da nossa casa. E muitas vezes, não é pouca não, fechar a boca diante de situações onde a gente quer esbravejar, quebrar tudo, mas parar, deixar o Espírito Santo conduzir e esperar o momento certo para falar. Isso é muito difícil. Esperar o momento certo para falar com sabedoria, para falar com amor, porque na hora da raiva, na hora da ira, nós falamos o que é para ser falado e o que não é para ser falado. E infelizmente ele só ouve o que não é. Esse é o problema. E aí é a hora que vem toda a desgraça, né? Você tem que ter sabedoria no falar, né? A língua, né? Como... Eu achei que nosso tema era esse. Mas pode falar sobre a língua. A língua é terrível. A língua é um pequeno membro que pode incendiar uma floresta. Como pode também trazer grandes flores. Tudo é a medida, né? O tempero. Tudo é o tempero. É a forma como a gente vai usar, né? Como é que nós vamos usar a nossa língua? Usar a nossa boca para profetizar bênçãos ou usar a nossa boca para profetizar maldições? É uma escolha. Uma escolha. Você estava falando da Alicia, acho que para finalizar, que a gente está quase 50 minutos, eu fiquei imaginando ela na escola, aí pergunta assim, como chama essa avó? Ah, minha avó chama Rosângela. O que ela faz na vida? Ela ora. Tá bom também. Tá bom, né? Essa é a profissão dela. Ela ora. Porque é engraçado, porque assim, quando eu estava na escola, a gente fez um negócio de árvore genealógica, né? Colocar o nome do vô, da avó, da mãe, do pai. Aí chegou eu não sabia o nome de ninguém, porque minha família é tudo no apelido, né? Aí eu falei, como é o nome da sua mãe? Mãe. Qual é o nome do seu pai? Pai? Não, Cristiane, seu pai tem um nome. Eu não sabia o nome dos meus pais, você acredita? Eu fui pra casa e perguntei, mãe, como que é seu nome? Aí, né? Mas acho que vocês entendem, né? Quando a coisa é que nem a neta dela, né? Conhece ela por ela orar. Eu conheci a mãe porque eu chamava minha mãe, conheci meu pai porque eu chamava ele de pai. Como que as pessoas nos conhecem, né? Não pelas características, eu sempre me sinto mal. A ruiva, não quero ser conhecida como uma ruiva. Você é ruiva, eu já sou, isso é óbvio. Eu quero ser conhecida como a menina dos olhos de Deus. Amém, eu também. Eu quero ser conhecida como a varoa, a valorosa. Né? Tudo por causa do fruto da palavra, né? Por causa do amor de Deus, sem merecer, né? Ainda ele nos acorda todo dia e fala, filha, levanta, eu tô aqui. Eu sinto ele falando todo dia isso para mim. Então,
eu fiquei pensando, né? E oro para que as pessoas vejam nós, né? Assim, né? Não quero que as pessoas conheçam a gente. Ah, a irmã da Batista Remanescente. Não quero, gente. Quer dizer, né? Que ele é bom, né? Melhor do que outras coisas ruins, né? Ruins, mas é muito gostoso, sabe? É muito gostoso. Ah, quem é aquela ali? Ah, é a irmã Cristiane, né? A irmã Rô, a irmã que ora. Na verdade, eu sou um pouco conhecida pela irmã que mais leva, né? Convida muito. Convido. Evangelista. Eu convido. Isso é evangelista. Eu quero ser conhecida mais. Quero batizar muitas mulheres, muitos amigos, muitas pessoas. Amém. Quem conheço, quem eu não conheço. Né? É isso que eu quero ser conhecida. Né? Por ser luz e sal na vida das pessoas. Né? Não para minha honra, nem para minha glória, mas para a honra e a glória de Deus. Tá bom? Amém. Para a gente finalizar aqui, eu quero estar lendo Provérbios 9, 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o princípio é o primeiro, né? É o temor do Senhor, é a obediência ao Senhor, é nós colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ordena. Esse é o princípio da sabedoria. Amém. Glória a Deus. E conhecer o santo. Conhecer o santo não tem outro jeito se não for estudando a palavra, tendo relacionamento com Deus. E com isso, nós edificamos a nossa casa, os nossos filhos serão flechas, como flechas na mão do arqueiro, que irão mais longe do que nós, em nome de Jesus, do Cristo. Em nome de Jesus, declare isso sobre a vida do seu filho. Vai ser uma flecha, ele é uma flecha, né, na mão do arqueiro, que vai muito mais longe do que nós. Vamos ser o instrumento do Senhor. E nós seremos os responsáveis para que isso aconteça na vida daqueles que estão perto, aqueles que estão ao nosso redor. Que a partir do momento em que nossa vida é transformada, nós transformamos o ambiente em que nós vivemos e a vida daqueles que estão próximos a nós. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Não, vou agradecer a Deus, agradecer a pastora Sandra, né, por ter sido usada e dar essa honra, né, às mulheres, né, de estar florescendo, né, obrigada pela Rô ter cedido a casa dela, né, tão fofinha, né, porque não sabe, a gente vai tomar um café agora, todo assim, assim, obrigada, que tudo isso é por Deus, para Deus, por Ele e para Ele. Obrigada. Amém. Precisamos, na verdade, mais tempo assim, né? É verdade. Mais tempo assim, de mesa saudável, né? De mesa para usar a nossa boca para abençoar. Isso. Né? Mas nós agradecemos, né, pela oportunidade. E que a sua casa, que a sua família seja edificada em Cristo. Amém. Que você entenda isso, que muitas coisas para acontecerem dentro da nossa casa, mudanças, não dependem só de Deus, mas depende de cada uma de nós fazendo aquilo que é preciso fazer, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou para fazer, como mulheres, como esposas, como mães, como sacerdotisas dentro dos nossos lares, sendo submissas, né, aos nossos maridos. Hoje eu não tenho, né, mas fica a dica, hashtag fica a dica. Né, mas Deus é bom e nós tributamos ao Senhor, né, tudo que foi falado aqui. Nos perdoe se houve alguns erros aí de gravação, mas nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor é ao nosso Deus. Amém? Amém. Um beijo no coração, que o Pai abençoe cada um de vocês.